Ai, fiquei com medo de você estar atrasado. Gostei, foi muito bom. Muito bom, né? muito legal, gente. Olá, pessoal, mais um Pod Guia Ziane para vocês. Como vocês sabem, eu sempre trago aqui um empreendedor, um empresário aqui da nossa região. E hoje eu trouxe alguém famosinho, que eu já vou mostrar para vocês quem é, tá bom? Antes eu vou agradecer os nossos patrocinadores. O Grupo Monteiro tem mais de 60 anos de mercado, grupo de facilities. Se você precisa de portaria virtual, limpeza, recepção, tudo que você precisar para o seu condomínio, não só residencial, mas empresarial, o Grupo Monteiro pode te ajudar, tá bom? E outra que eu sempre trago aqui para vocês é a Fabi Bolos Artesanais, e ela sempre traz um presentinho. E eu vou entregar esse presentinho aqui pro meu convidado, o Rafael Bicudo. Obrigado. Muito obrigado primeiro você ter vindo aqui, Rafael, obrigado. Sei que você é super corrido. Que isso, uma honra estar aqui. Vou apresentá-lo novamente aqui, o Rafael Bicudo, ele é pastor, você é cantor, famoso no mundo gospel, né? Sim, poxa, uma honra estar aqui, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer compartilhar um pouquinho da história e da vivência, né, com vocês. Você gosta de doce? Eu gosto. Então você vai adorar a Fabi. Eu não vou... Não, depois você abre, Tá. você fica à vontade, tá bom? Primeiro, obrigado por você ter vindo. Eu sei que isso foi corrido, né? Sim, foi. A gente teve que falar com a mãe dele, tive que falar com a secretária dele, com a mulher dele. E aí eu, enfim, consegui trazê-lo aqui para vocês conhecerem um pouco mais da história. E tem músicas, louvores maravilhosos, né? Poxa, eu sou suspeito, né? Então, tem. mas eu tenho tido essa graça, assim, de poder cooperar com aquilo que a gente crê, né? Através das canções, através da música. Então, imagino que deve tocar a vida de alguém, com certeza. Toca muito, muito mesmo. Eu vou colocar algumas pra vocês verem, tá, gente? Eu vou também colocar lá no nosso... Tudo pra vocês, a página dele, lá tem tudo, né, Rafael? Tem. Tá no Spotify, Rafael Bicudo. Procura lá que vocês vão gostar. Sim. Começando lá pelo comecinho, então, Rafael. Bora. Você não nasceu no berço cristão? Não. Eu tive a primeira experiência com igreja, né, na minha adolescência, com 14 para 15 anos. E foi uma experiência, na verdade, fruto da iniciativa da minha mãe, de levar uma turma para minha casa. E ali eu tive o primeiro contato com esse mundo, né? Sua mãe também estava começando. Minha mãe também. Nós não éramos ninguém da nossa casa, né? Tinha essa experiência. E minha mãe começou a ser a precursora ali dentro de casa. E eu tive essa primeira experiência com igreja, com a fé cristã, nesse ambiente meio de ser visitado, né? A galera da igreja, dos jovens, né, da igreja foram na minha casa e eu tive esse impacto, assim, de conhecer como que era esse mundo. Então, a partir dali, eu fui marcado, né? E depois eu fui amadurecendo essa vivência até que nos 19 anos eu realmente abracei essa jornada como algo que era para mim mesmo. E aí os desdobramentos foram acontecendo. E nessa época você jogava futebol, né? Isso. Eu era jogador de futebol, gente. né? E era uma coisa que eu cultivava muito, eu gostava. Já era, como fala, já é profissional? Eu era categoria de base, né? Então eu joguei no São Caetano eu tinha, não vou falar que que era certo isso, mas eu tinha muitas chances, né? Minha esposa que fala assim, poxa, você poderia ter continuado. A gente poderia estar aí, né, numa situação diferente, né? Mas eu... Você o que era? O que você fazia? Qual que era a tua... Eu era zagueiro, eu jogava... Zagueiro, ó! Eu jogava na defesa ali, então... E é uma coisa que meu pai gostava também, né? Meu pai também jogou futebol, né, na Portuguesa, então eu tinha muito essa referência. E meu pai acreditava muito nisso, né? Então, investia, ajudava e tudo mais. Então, quando eu me converti, quando eu tive essa experiência... Com 18, com 19 anos? Definitivamente, assim, com 19 anos, eu tomei essa decisão de abrir mão, né, dessa jornada, que era promissora, mas que na época eu já sinalizava que alguns caminhos tortos, assim, né? Tá. Principalmente por meio das amizades. Ainda bem que você entendeu, né? Então... E eu lembrei, né, na época que eu fui visitado por amigos e como aquilo fez muito bem para mim, eu lembro que, então, abri mão de toda essa dinâmica e todos os amigos que me cercavam naquela época e eu fui radicalmente na direção da família, da fé, né, vamos dizer assim, que são os amigos que tinham essa mesma perspectiva cristã. E aí foi ali que eu realmente abracei a jornada. E foi nesse processo que, aos poucos, eu fui sendo marcado pelo mundo da música.
Que Você até não cantava, não tocava? Eu não tinha nenhuma experiência com música, a não ser nas festas de fim de ano, mas de uma forma muito, assim, espontânea, descontraída, com a família, né, ali no karaokê, alguma coisa assim, mas nada, tipo, assim, é que era vocacional. Né? Gente, você fazia karaokê e nem imaginava que você ia ser cantor. Gente, temos esperança, então. Sim, Minha sim. família precisa ouvir isso. A minha mãe, ela tinha esse hábito de fazer um momento ali nas ceias, né, de Natal, de mais, de chamar eu e minha irmã pra gente cantar uma música como se fosse coloca lá um playback, a gente canta, mas algo muito, assim, em família, nada muito espalhafatoso nem nada. Mas a gente sabia que tinha sempre essa tentativa da minha mãe de investir nessa nossa carreira musical, de alguma forma. Mas é aquela coisa de mãe, né? A gente não dá pra acreditar muito no feedback de mãe, né? Assim, Ai, gente, não, porque você tem uma voz muito boa. Pelo menos eu acho que com o tempo a gente foi descobrindo, né? Mas eu não tinha ideia, né, assim, disso. Tanto que quando eu comecei a participar, né, vamos dizer assim, da dinâmica da vida, né, de uma comunidade, que é a igreja que eu faço parte até hoje, né, que é a Igreja Edificando em Cristo, eu comecei a ver que esse talento, ele estava ali, né? Uhum. E as pessoas iam me dando feedback. Falei, poxa, você sabe tocar. Eu falei, pô, mas eu aprendi em casa sozinho, né? Na época nem tinha internet, eram os livrinhos que você comprava e aprendia as músicas. Eu falei, poxa, mas como assim eu toco bem? Eu aprendi sozinho, né? Não, você toca nem fez bem. aula, então? Nunca fiz. Nunca fiz aula de Autodidata, violão. né? Nunca fiz O que aula. você toca? Violão? Todo instrumento de cordas, né? Que a partir do violão você toca guitarra, baixo, mas o meu instrumento mesmo é violão. Tá. E eu comecei a cantar, sabe, assim, nos grupinhos. E a pessoa falou, pô, você canta? Sei, já vi. Assim, Só isso. Você canta? Não, não canto. Não, você canta sim. E aí, aos poucos, as pessoas foram me jogando nessa fogueira. Não, põe o Rafa lá que ele sabe cantar. E aí foi quando eu acho que o talento foi amadurecendo. É um dom, né? E aí foi começando a ser mais percebido como uma graça de Deus mesmo, um dom. E também uma vocação, né? Que uma coisa é você perceber que você tem o dom, né? Outra coisa é você somar isso um propósito. Sim. Né? E aí eu fui entendendo que de fato Deus tinha alguma coisa para mim nessa área. Na verdade, é para você utilizar o teu dom para outras pessoas, né? Para servir realmente pra servir, né? com um propósito, né? Então, e aí desde então eu comecei a abraçar de forma intencional e desenvolver. Que ano que foi isso? Você lembra? Eu lembro a primeira vez que eu cantei publicamente na igreja foi com 20 anos. Mas que ano que foi, você lembra? Não, minto, foi com 19 mesmo, foi com 19 anos, foi no ano que eu me converti. De verdade, assim, não lembro agora o ano, mas eu lembro que eu estava começando a nossa igreja, né, ela mudou, pelo menos na história dos 29 anos, de 3 lugares, né? Quando eu cheguei na igreja, ela já estava no segundo lugar. Tá, já estava um pouquinho maior. Que é edificando, né? Isso. Que a gente também faz parte. Exato. Então, quando eu comecei, a igreja já estava já no prédio que é atual. Ainda estava muito rústico na estrutura, mas já existia um tamanho considerável. Então, a primeira experiência que eu tive já foi num lugar, vamos dizer assim, muito maior e não era tão intimista. Então, eu acredito que faça aí, provavelmente... Foi em 2010, mais ou menos. Pelo... por aí. E aí foi nesse período que eu comecei a me expor mais publicamente, desenvolver um pouco mais de segurança nisso e acho que buscar mais auxílios, né, de pessoas que já tinham alguma experiência, mas eu nunca fiz aula. Tá. Assim, quando eu falo assim, pô, mas você fez aula com alguém, com algum professor de canto, mesmo depois, nunca fiz. Então eu acredito muito que as referências que eu adotei, de alguma forma também me ajudaram muito, sejam elas presenciais ou até à distância. Mas sim, acho que tinha uma aptidão mais favorável para que isso se desenvolvesse dessa forma. E hoje é o meu mundo, né? Assim... E aí a gente tá falando da parte técnica, mas você também escreve. E como é que é? Porque escrever um louvor, eu creio que é uma responsabilidade muito grande, né? Porque você vai falar da palavra de Deus dentro de uma canção. Sim. Dentro do mundo, do mercado da música, né? Eu vou falar mercado, mas dentro do mundo, né, da música você tem alguns perfis de performance, né? Então você tem
por exemplo, um artista que ele interpreta Uhum. o que talvez Canção de outras pessoas. alguém já Sim. escreveu. E você tem aqueles que são intérpretes e também compositores, que têm talvez uma capacitação ou uma graça, né, para desenvolver poeticamente aquilo que ele quer comunicar. Então, hoje, assim, eu vivo basicamente de músicas que são dessas duas fontes, né? Você que escreve também, então. Eu escrevo também. Fala uma música que você escreveu. Poxa, a música que eu gravei, por exemplo, com a Ana Paula Valadão, foi a música que eu tive o privilégio de escrever. Que legal. Né? Então hoje, quando eu olho... E ela é uma referência, né? Poxa, você tem uma música que você escreveu e que o Diante do Trono gravou, dentro do mundo da música gospel, é muito expressivo, e principalmente quando eu falo da minha história. Né? Uhum. Para mim é muito gratificante, né? Você escrever uma canção com alguém que você admira, né? E que fez parte da sua história, da sua formação. Sim. E você um dia poder ter esse privilégio de escrever e interpretar, né, junto com aquela pessoa. Então acho que nessa esfera eu zerei um pouco assim, né, a minha jornada, né, como músico dentro do meio cristão, né, gospel. Mas assim, tem hoje lá no canal, tanto da igreja quanto no meu canal dentro do YouTube, das plataformas, tem canções que tiveram alcances assim extraordinários e que eu tive o privilégio tanto de traduzir, né, canções... Que são as versões, né? São as versões de canções, de artistas, né, e de ministérios, né, de fora do Brasil, quanto também músicas autorais, né, músicas que eu tive o privilégio de escrever, que também tiveram um alcance significativo. A primeira música que eu lancei, né, junto com a igreja, foi a música Ousado Amor. Nossa, quem não conhece, né? Essa também tem um alcance bem legal. E você que escreveu? Não, essa música é uma versão. Versão, tá. Foi a primeira canção que nós lançamos. Isso deu um start a um movimento que a gente estava vivendo também ali dentro da área de música. O canal da igreja como chama? Edificando Adoradores. Tá. Então esse no Spotify. Isso. Spotify, YouTube, né? E é um trabalho que eu coordenei, né? E tenho coordenado há muito tempo já. Uhum. E essa música, ela é hoje é uma das músicas que mais foi reproduzida, né, nos últimos 20 anos dentro do meio gospel, e até, né, foi nomeada, né, como um dos hits, vamos dizer assim, na Billboard dos últimos anos, né? Então é uma música que foi cantada em momentos muito críticos, e também muito expressivos, como posse de novos presidentes. Uhum. E você ter uma música sendo cantada, né, em um momento tão oportuno, né, quanto esse. E é uma música gospel, é uma música cristã. Uhum. E ela é a música hoje que mais tem alcance dentro do nosso canal, dentro da nossa... Acho que, se eu não me engano, ela tá, se não bateu, acho que está prestes a bater 200 milhões de visualizações. Caramba, muita coisa. No YouTube, né? Então, e é uma música que muitas pessoas fizeram versões e tal, mas eu tive o privilégio de fazer essa tradução. Né? Então, uma coisa é você pegar uma tradução pronta e fazer a sua versão dela. Uhum. Outra coisa é você ser o autor da música em português. Uhum. Né? Então eu tive o privilégio de fazer essa tradução e junto com os próprios autores originais da canção. E tem outras músicas que, de alguma forma, tive o privilégio de escrever, que são autorais e que também tiveram um alcance, uma reverberação significativa. E foi, inclusive, a segunda música que nós lançamos, que é a música que marcou um período também nosso, que chama Vem Jesus. É uma música que poucas pessoas conhecem hoje, até mesmo a nossa igreja, faz muito tempo que a gente não canta ela, inclusive, mas é uma música que marcou uma fase assim, muito expressiva da minha jornada. Vem Jesus, Vem Jesus. Jesus, não conheço muito. Maravilhosa. Sim. E é uma música que tem milhões de visualizações também. Muito legal. E assim, eu creio que hoje, né, quando a gente fala de empreender no mundo da música, né, seja um músico, um artista, né, gospel ou não, hoje a gente tem muito mais possibilidades de tornar essa jornada sustentável, né, por conta das redes sociais e das plataformas, né? Sim. Então você tem o próprio YouTube. YouTube eu sei que ele remunera, né? Sim. E o Spotify remunera? Então você tem dentro da distribuição que você faz digital de uma música, você faz tanto a parte de vídeo quanto a parte de áudio, né? Então
os fonogramas eles se espalham, né, dessa forma. No YouTube você acaba tendo muito concentrado a parte de vídeo, né? Sim. Mas na parte de música você usa um canal, uma plataforma, né, para distribuir isso, e aí, automaticamente entrando em uma, você entra em todas. Né? Ah, então, através do YouTube você já entrou nos outros? Não, YouTube é mais focado em vídeos. Tá, né? sim. Agora, áudio, você acaba passando por uma plataforma que faz essa gestão e distribuição. Tá. E aí você tem as grandes gravadoras que fazem isso, você tem os selos que são intermediários, e aí você tem as plataformas mais autônomas, assim, de artistas mais alternativos, né? Então, você faz um login, sobe seu próprio arquivo e aí você acaba distribuindo ali. Então, tem esses caminhos. E todos eles com a ideia de produzir algum tipo de parceria que... Né, mas remunera? Remuneração, sim. Ah, tá, porque você não vende mais CDs, não existe mais isso. Não, né? O Play, né, vamos dizer assim, hoje é uma forma de você gerar monetização. Né? Então, de uma forma muito mais baixa do que a venda de um CD ou de um disco, né, que existia na época. Então, a proporção é bem menor, só que o volume é muito maior, né, porque a distribuição ela é global. Antes você tinha para lançar um CD, Sim. Você tinha a loja física, né, e um site talvez que enviava, né, remotamente, mas o alcance era muito mais limitado. Então, para alguém estourar uma música antigamente, precisava muito do aspecto da televisão. Sim, tinha que aparecer alguns programas, televisão, né? A rádio. Hoje você tem os próprios artistas criando suas próprias comunidades, né? E fazendo dela um canal de venda. Então, hoje você ter a sua própria rede favorece você a ter suas próprias vendas, vamos dizer assim. Então, quando você lança uma música, você tem uma comunidade que está ali esperando você lançar. Então, não é alguém que está mais passivo, é proativo, é alguém que você se conecta, se relaciona e vai mantendo essa dinâmica de proximidade, né? Fala assim, poxa, eu vou lançar uma música daqui 30 dias, então a sua comunidade ela vai criando expectativas. Quando você lança, ela é a primeira a ouvir, ela é a primeira a compartilhar. Então, que já vira meio fã, meio... Né, como se fosse uma fanbase, né? Vamos dizer assim. Mas de uma forma um pouco mais orgânica. Né? Mas é importante, né? Sim, Então, o mundo da música hoje gira em torno desse ecossistema de coisas, né? E é importante também, nesse caso, fazer essas collabs, né? Com pessoas que têm um alcance alto. E você tem muita amizade no mundo gospel, né? É como eu falei, assim, né? Hoje, por mais que seja uma fonte de renda, vamos dizer assim, para mim entra muito forte a questão do propósito. Né? Então, claro... que a gente faz estratégias, faz planejamento. Né? Você trabalha com isso, tem que fazer, né? Mas um ponto que para mim é crucial é o aspecto de se aquilo está alinhado com o propósito, se comunica a verdade que eu acredito, os valores. Né? E o que para mim é muito forte poxa, eu não tenho interesse do resultado financeiro mais do que o interesse em transmitir a mensagem. Então, para mim faz muito sentido os collabs, eles conversarem com aquilo que eu acredito, né? E não com aquilo que vai me trazer mais resultado. Mas é possível você fazer collabs que trazem mais resultado. Então, sim, é importante você agregar valor àquilo que você está querendo comunicar. Né? Então, de fato, você andar com pessoas que edificam, né, a sua trajetória, que apontam você de forma mais efetiva para aquilo que você está construindo, seja em resultados efetivos, mas... Em valor agregado mesmo. Porque tem que ver, né? Uma network você tem que ter essa sintonia também, né? Sim. Então, acho que para mim não faz sentido, né? Pelo valor que eu acredito da verdade, da sinceridade, né? Eu trazer alguém só porque eu quero mais resultado. Mas, graças a Deus, eu tenho amigos que de alguma forma também cooperam nisso, né? Então, nesses últimos projetos que eu fiz, por exemplo, eu chamei amigos para participar, mas são amigos de longa data. Tá. Assim, quando fala assim, o Paulinho participou da sua gravação, então, pô, é um cara de peso. Sim, é um cara de peso, mas eu conheço o Paulinho quando a gente não era nada. Assim, de fato, assim, se você olhar a primeira música que eu lancei na internet foi com o Paulinho, que é Aqui na Terra Como no Céu. Que é uma música que ficou muito viralizada na época, que o YouTube nem existia da forma como existe hoje. A gente fez num dia... Onde era tudo mato, né? Eu lembro que a gente conversando na época, isso faz 11 anos. Eu lembro na época a gente conversando, pô, você vai vir aqui no nosso acampamento.
pô, você topa gravar uma canção com a gente? Eu falei, claro, bora. Na época a gente nem sabia o que tava falando. Assim, você vai chegar, a gente vai ensaiar com a banda aqui, você chega... E nesse caso a letra foi de vocês dois? Não, é uma versão. É uma versão também. É uma versão. E aí a gente gravou e a música de alguma forma viralizou, assim, né? Ficou conhecendo no Brasil todo a música. Que legal. E naquela época, gente, sim, nós estávamos servindo a igreja. Eu tinha ali os meus 20 e poucos anos, Paulinho também. E eu conheço Paulinho desde essa época. Paulinho é meu amigo pessoal. Paulinho é alguém que eu ligo, sabe da minha vida, eu sei da vida dele, né? E claro, Deus soprou algo específico nessa estação sobre ele e ele tem, né, de alguma forma, reverberado uma mensagem no Brasil e fora do Brasil hoje. Né? É alguém extremamente relevante e eu celebro isso com ele. Que legal. Mas é meu amigo, né? E eu chamei ele e falei, pô, Paulinho, eu queria muito que você participasse comigo desse projeto. E ele topou prontamente, assim como o pessoal da F-Hop, que é um pessoal que são amigos. Né? Então todo mundo fala assim, poxa, mas você chamou a gente de peso, né, para gravar o seu projeto. Amém, né? Ainda bem que você consegue. Falei, cara, pela graça de Deus são os meus amigos. Né? Não são pessoas que eu chamei com intenção de produzir mais resultado, mas são pessoas que eu sento na mesa, que eu sou vulnerável, pessoas que conhecem a minha família, conhecem a minha casa, sabem das minhas lutas. Então são pessoas que eu tenho esse nível de afinidade. E Deus tem me dado muita graça de viver essa mesma perspectiva com muito mais pessoas. E me conectado com outros projetos, com outros grupos, né, de afinidade. Como assim, com outros projetos? Por exemplo, né, tudo bem que o Paulinho já é antes disso, mas por conta desse projeto que eu falei anteriormente, né, a gente estava aqui compartilhando antes da gente começar, que chama Mesa de Ministros. Sim. Eu tive o privilégio de me conectar com muito mais pessoas. Sim. Né? E a ideia desse projeto também não é ter benefício, né, de resultado ministerial ou, né, de alguma forma para o seu projeto pessoal. Mas a gente somar um na vida do outro. E por conta disso, a gente criou alguns círculos sociais de afinidade, que é o Paulinho, que tem pessoas como o pessoal da F-Hop, que são pessoas relevantes, e muitos outros, né? Mas Deus também tem me dado graça de me conectar com outra galera que é de BH, que é o Som do Céu, que é a Gabi Sampaio, que é o Ronan. São pessoas que têm um outro nível de influência, com um coração maravilhoso, e que têm se tornado amigos também. A Gabi eu já conheço há muito tempo. Mas todo mundo fala assim, pô, mas você escolhe só pessoa grande para andar com você. Eu falei, pô, não foi eu que escolhi, foi a jornada que foi conectando. Né? Então, uma coisa que eu percebo é que aquilo que a gente quer muitas vezes pelo nosso próprio benefício é o que a gente vai ter com muito custo. Né? Isso vai nos custar muito. Mas aquilo que a gente não quer, né, de alguma forma, de alguma forma meio business, vamos dizer assim, nesse meio, é o que talvez Deus mais queira que aconteça. Vai acontecendo naturalmente, vai acontecendo, né? Porque Deus naturalmente. vai colocando as pessoas, Sim. né? Sim. E aí eu acho que isso foi se tornando uma marca, sabe, da minha jornada. Né? De ser muito mais amigo e parceiro do que alguém que está buscando contatos, né? Então acho que quando o collab ele surge nessa esfera de relacionamento, eu acho que naturalmente o resultado vem. E o legal também é assim, que percebe, a gente dentro da igreja ele percebe que você continua sendo aquele ministro de louvor ali da igreja todos os dias, todo domingo e tal. Então assim, você não mudou em nada, né? Pelo que eu percebo assim. E há um esforço para isso acontecer. E assim, eu te agradeço também, que a gente não sabia, mas você foi o pastor da Luana, no casamento da Luana e do Pedro. Sim. A gente ficou muito honrado, de verdade. E foi muito legal, porque assim, muitas das pessoas da nossa família, dos amigos, não são convertidos, né? Então, você trouxe uma palavra ali que todo mundo entendeu. Foi uma palavra muito, muito sábia. Assim. Sim. E antes, a Luana e o Pedro fizeram uma coisa muito legal. Eles escreveram uma carta, você sabe. Sim, eu tava lá quando eles escreveram a carta. Para cada um, eles oraram, escreveram uma carta para cada um. E aí, todo mundo, antes de começar, todo mundo chorando. Porque era uma palavra de Deus para cada um. Foi muito legal. E quando eu vi você lá, eu falei, nossa, que legal. O Rafael tá aqui e tal. Sim. E ele que vai ministrar. Eu não sabia. Foi bem legal. Então, assim, só para te falar que é bom ver que, assim, mesmo com todo esse sucesso, todas as collabs que você tem, você continua com o pé no chão. Eu tenho certeza que Deus se alegra disso. Eu acho que
por mais que a gente possa falar assim, pô, mas é o jeito dele, né? Eu acho que sim, tem uma questão que é natural, né? Que eu acho que é uma característica que cada um pode ter, de ser mais gente como a gente, né? E mesmo diante das influências e tudo mais. Mas também é uma dedicação, é um esforço, né? No sentido de não deixar que os ruídos, né, da influência ou da fama, né, possam produzir algum tipo de mudança no seu caráter, no seu estilo de vida. Então, sim, tem uma questão que é natural, mas tem um exercício. Sim. Né? Porque a gente pode olhar para a história aí, né, dentro do gospel ou não, Sim, né, da sim. fama, ela mexe muito com o ser humano, né? Pontos já não caíram, né? Sim. Então, eu acho que quando você tem esse viés da fé como um ingrediente nesse processo principal da jornada de qualquer um, né? Seja um artista ou um empreendedor de sucesso, né? A fama, ela não abala o que é fundamento, né? Então, eu acho que quando você posiciona a sua fé em um lugar fundamental, além dela te preservar, né, de uma tentação de flertar com uma corrupção do seu caráter, alguma coisa assim, ela também sempre vai te posicionar em um lugar relacional. Onde, assim, eu tive o privilégio de conhecer pessoas muito bem-sucedidas na música e também fora desse contexto da música, mas que estavam com o seu propósito alinhado na questão social, relacional, né? Então, é alguém que mantém o seu coração humilde, né? E aí eu acho que essa é uma das virtudes mais lindas do ser humano, que consegue, né, preservar isso. E você acha que, assim, eu sei que você foi na missão em janeiro? Na Paraíba? Na Paraíba. Sim. Isso é importante também, né? Pra te puxar um pouquinho. Sim. Olha a realidade. Você vive a gente tá numa bolha, né? E a realidade realmente, às vezes, não é isso. E vocês foram, a Luana foi também, o Pedro foram. E voltaram, assim, muito impactados. Existem algumas coisas que posicionam o nosso pé no chão, né? Que é o contato com a realidade. Então, quando a gente fala, o pessoal pergunta assim, poxa, fala mais no seu Instagram sobre a sua rotina como um artista. Eu falo, gente... daqui a pouco ele tem que buscar as meninas na escola, gente, é isso. 90%, e 90% da minha rotina de trabalho é servir pessoas, é cuidar de pessoas, é dar atenção para as pessoas, é receber pessoas lá na minha sala e ouvir as necessidades, os desafios e poder cooperar e servir de alguma forma como um ajudador, um auxiliador. Mas uma parte muito pequena da minha jornada é a música, né? E talvez seja por isso que quando a gente olha para essa parte onde a gente vai executar a música, a gente traga muito coração. A gente traga muita essência. Porque já tá alicerçado, né? Exato, porque são coisas que a gente vive dos bastidores. Uma vez eu escutei de um compositor de sertanejo. Falando, é curioso quando a gente olha na dilema de um artista que atua muito no meio mais comercial, onde ele não tenha combustível, ingrediente para poder se conectar com o público, a não ser que ele tenha as mesmas experiências do público, ou seja, traição, ou seja, o consumo desordenado. Aquela sofrência toda, né? Isso. Sim. Então, quando o coração dele tá lá dilacerado, que ele consegue fazer a música. Então, quando você tá com o coração cheio de Deus, é que você consegue fazer uma canção. Eu diria até que quando você não tem uma essência muito bem preservada, você precisa emprestar de outra pessoa isso. Então, o que eu vejo é que quando a gente vai produzir algum tipo de arte, música, sem Jesus, você precisa se comunicar com o público, né, e ter empatia com esse sentimento. E aí você precisa absorver da mesma essência do público. E o público, ele está vivendo a vida conforme o que eles acham que bem entende, né? Então, assim como uma relação de qualquer negócio, né? Você precisa sim olhar para o público, mas você precisa ter um diferencial, que é a sua essência. Sim. Né? Se você vai para o mercado para vender um produto que você mesmo não consome... a gente só consegue fazer a propaganda no Você Guiazene. fake. Exato, eu só consigo falar de alguma coisa que... uma pizza você testou. Boa, tem que tô comendo bem, você né? Você experimentou, né? A gente não consegue fazer. Então eu creio que
é isso que, de alguma forma, preserva a essência do que hoje a gente faz dentro do meio gospel, né? Que é essa comunhão, que é andar junto com pessoas. Uhum. E sim, perceber a dor do outro. E ir para as situações de extremo confronto do nosso conforto, como é, por exemplo, fazer uma viagem para o sertão da Paraíba e ver que o nosso mundo aqui em São Paulo é uma bolha. A gente é um privilégio, a gente está privilegiado aqui, né? Então, acho que sim, isso baliza muito nosso caráter, né? Como eu falei para vocês, daqui a pouco ele tem que sair aqui para buscar as meninas na escola. Mas eu quero fazer umas últimas perguntas aqui, tá? Como é que é casar com a filha do pastor? Porque, para quem não conhece, o pastor Fernando, a pastora Sônia da nossa igreja, na do Edificando, tem a Gabi de filha e a Júlia. E a Gabi, a mais velha, é casada com o Rafael. Poxa, não vou falar que é fácil, né? Porque eu estaria mentindo, não por conta do aspecto dele ser um pastor, né? Mas eu acho que da mesma forma como eu não falo daquilo que eu acho que eu vou viver um dia, eu tenho 2 meninas, né? E eu sei que criar as meninas, né? Como aquele que está ali, né? Acompanhando e provendo, né? E depois ter que entregar na mão de alguém, bom, vocês sabem do que eu estou falando. Mas eu acho que é um desafio, né? Que envolve muitas camadas, né? Hoje, né, eu até brinco assim, poxa, ele é o meu pastor, meu chefe e meu sogro, né? Então, é uma dinâmica que eu brinco, eu falo assim, poxa, quando passar esse período todo assim, eu acho que talvez possa criar um livro para ajudar, né, outras pessoas que talvez não tiveram esse amparo, né, de como lidar com essa dinâmica. Mas, assim, é um desafio / privilégio também, né, assim, de ter perto pessoas tão inspiradoras, assim, que ainda que a gente possa olhar nessa pressão toda natural de uma família, né, são pessoas muito cuidadosas, muito zelosas, né? Então, eu acho que nenhum desafio que eu vivi foi por conta de um mau caratismo, né? Mas sim por um zelo com as suas filhas, né? E com tudo que a gente estava, de alguma forma, construindo. Então, eu consigo perceber e me inspirar muito para trazer isso também para minha vida como e também pai, ele teve 2 filhas, 2 meninas, e eu tenho por acaso você tem 2 meninas, 2 netas e 2 meninas que eu tenho. Então eu acho que em algum momento eu vou viver essa experiência e com certeza eu tiro muitas lições que essa situação produziu. Mas é uma situação muito muito atípica, né? Então não dá para falar que nada é padrão, né? E são as misturas que de alguma forma são ruins, mas são boas também, né? Onde igreja, família, trabalho, tudo é tudo na mesma mesa, né? Então, pedir para que Deus nos dê graça, sabedoria constantemente para poder conduzir de forma leve, assim. E a igreja está crescendo, né? A igreja, ela Caramba, a igreja está crescendo. Tem outras edificandos? A igreja edificando, ela surgiu, né? E ao decorrer desses 29 anos, nós plantamos 4 igrejas, né? Hoje 4 igrejas que caminham, né, em sinergia conosco, mas nos últimos anos a gente usa esse termo, né, nós emancipamos, né, algumas dessas igrejas e outras acabam caminhando mais independentes, mas são igrejas que nós plantamos, né? Algumas ainda com nome, né, Edificando em Cristo, e outras que assumiram a sua própria identidade e estão caminhando já de uma forma mais autêntica, né? E a última, né, que foi agora a igreja de Guarulhos, né, que acho que no último mês de julho se tornou a igreja à mesa, né? Mas são igrejas que a gente tem relacionamento, são igrejas que a gente mantém ainda de alguma forma essa comunhão e com esforço andamos juntos, apesar das distâncias, né? Uma igreja em Guarulhos, outra em Osasco, né? E cada uma vivendo a sua dinâmica. Mas a gente tem muitos desafios e muitos sonhos, né? Como a igreja da Paraíba, né? Que a gente meio que adotou e caminhamos juntos. Tem os missionários lá, né? Sim. E os planos que a gente tem aí de expandir para os novos campos, né? E um deles que a gente tem sonhado aí é em Portugal. Né? Então, é um desses que faz parte dessa nova estação também da igreja. Mas a igreja, ela tem vivido algo muito novo, né? Tem a expansão. Quantas pessoas cabem na igreja hoje? Sem a expansão. A igreja comporta, né, o espaço da igreja comporta ali aproximadamente 850, 900 pessoas por culto. Né? E a gente tem esse plano aí de expandir o salão para comportar mais.
A ideia é receber 1.400 pessoas. Legal, né? E você é bastante convidado para alguma outra igreja, para pregar, para ministrar o louvor? Como é que funciona? Sim. Isso tem aumentado, né? Cada vez mais. Nesse último ano eu viajei mais do que o comum e já tem muitas outras demandas aí para esse final, né, de ano, como o próximo. Mas acho que esse é um dos encargos que eu vejo que Deus tem me desafiado. É isso que você vê para o teu futuro? Eu nunca me vejo distante da vida em comunhão da igreja. Assim, eu não me vejo andando somente visitando igrejas, né? Mas sempre servindo uma comunidade local, uma família, né, da fé. Mas eu creio que isso tende a aumentar cada vez mais. E eu acho que é uma porção que Deus tem me desafiado a compartilhar e edificar igrejas no Brasil todo e até fora do Brasil também. Né? Muito legal. Então, bom, você sabe, né, que Deus dá o dom e muito para quem muito será dado, muito será cobrado. Muito requerido. Mas acredito que você está indo super bem no caminho, está com o pé no chão, como a gente falou. Então acho que Deus tem muito para te usar. Amém, eu creio. É isso. Amém. Obrigada, Rafa. Poxa, muito obrigada mesmo, foi muito legal. Eu sabia que dá um conteúdo muito bom, porque é muito legal ver a vida de vocês ali na igreja, né? A gente percebe o amor que vocês têm por todos, assim. E é só gratificante mesmo, a gente quer. É por isso que eu quis trazer você aqui, para todo mundo entender um pouquinho. É uma pessoa famosa no mundo gospel, e os louvores são maravilhosos. Quem não sabe ainda, vai lá ouvir, independente de religião, gente. Sim. É para ouvir uma palavra de Deus, né? Algo que vai, com certeza, trazer alívio, vai trazer esperança, alegria, né? São virtudes que a gente crê de Deus que todo mundo pode acessar de alguma forma. E quem quiser começar, você quer falar aqui para alguém? Quem quiser começar, de repente não sabe como fazer, como é que funciona? Se pode ir lá na igreja para te visitar? Sim. Eu acho que se a gente for falar de música, né, de uma forma geral, eu acho que é sempre legal você procurar comunidades, né, de aprendizado e de troca de informação. Hoje em dia tem muitos grupos, né, muitas associações que podem favorecer isso, mas se você faz parte desse mesmo segmento, meio, né, que é a música gospel, poxa, eu estou disponível aqui na Zona Norte, São Paulo, né, Igreja Edificando em Cristo, estou lá quase todos os finais de semana, então você está mais que convidado para nos visitar e a gente poder bater um papo, né, eu poder cooperar com você, mas também nos nossos canais, né, nas redes sociais, no Instagram, pode procurar lá Rafa Bicudo, você vai me achar e com certeza eu vou te dar atenção. Ah, que legal. Ó, gente, não falei que ia ser legal? Muito bom, né? Então, se você tem você de repente gosta de louvor e de repente quer saber como que funciona, o Rafa se dispôs, vai lá e conversa com ele, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse episódio que foi muito especial e eu vejo vocês no próximo episódio.